Sejam todos bem-vindos. O nome da aula, como vocês estão vendo no título do YouTube aí hoje, se chama Pornografia. Dicas práticas para remediar esse câncer moderno. Vamos lá. É sabido que o nosso país é um dos que mais consome no mundo inteiro pornografia. Dito isso, sabendo que a gente está no top 10, é urgente a gente ficar atento que muitos dos familiares que a gente conhece, dentre os quais também vizinhos, amigos, de alguma maneira sofrem com esse mal. E não é somente homens que estão sofrendo com isso, tá? Para quem não sabe, tá chegando nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Klaus, eu sou psicoterapeuta, eu já atendi algumas mulheres com problema de pornografia também, né? E não é algo simplesmente que é focado só em homens, embora esmagadoramente os consumidores de pornografia do mundo inteiro são homens. Falando de maneira estatística, tá ok? Eu vou compartilhar aqui minha tela, porque eu fiz uma pequena pergunta para o nosso Google moderno, né? Qual é o nosso Google moderno? Nosso Google moderno é o ChatGPT, né? Então eu botei assim pro ChatGPT só para me certificar, porque eu já vi alguns anos atrás e que o Brasil estava no top 10. E aí eu pesquisei de novo, só que dessa vez sem ser no Google, no ChatGPT, e apareceu isso aqui, né? Botei: o Brasil ocupa que posição de maior consumidor de pornografia? Aí o ChatGPT me deu o seguinte resposta: o Brasil está entre os maiores consumidores de pornografia no mundo, segundo diferentes métricas. Volume de tráfego em sites de adultos, né? Eu acho que esse SEMrush deve ser um site adulto, né? Aí ele botou: o Brasil ocupa a quinta posição, atrás dos Estados Unidos, Japão, Índia e Coreia do Sul, com aproximadamente 4,04 tráfego global, né? 19 bilhões de visitas, né? Visitas ao Pornhub, isso aqui já é antigo, já ouvi falar esse Pornhub, né? Até porque o nome porn, né, dá para todo mundo entender o que se trata, né? Em inglês. No ranking baseado no tráfego, especialmente para o Brasil ocupa a sétima posição. Olha aí, após Estados Unidos, França, beleza, né? Eu fiz uma pequena pesquisa que o ChatGPT é bom que ele faz um geralzão de vários sites, né, do Google, né? Então ele pegou aqui o arquivo do Tom Flex, né, e traduziu, eCarry, né, e outros tipos de notícias, inclusive em inglês, né? Trouxe outras fontes aqui, né? Então vamos lá. Sabendo que a gente é um dos maiores consumidores, e se vocês viram com os próprios olhos, não precisaram acreditar em mim, a gente precisa ter algumas artimanhas, né? De como poder se livrar disso. Por que é interessante se livrar disso? É porque eu sou religioso, Klaus? Não se trata disso, né? Tem muitos ateus que estão insatisfeitos de estar escravizados do próprio tipo de paixão, escravizados dos próprios desejos. Então tem muito ateu, tem muita gente que é indiferente à religião, agnósticos e etc., que estão incomodados de estar viciados na pornografia. E, sobretudo, preste atenção nisso, adolescentes que estão totalmente desgovernados com a questão da pornografia. Deixa eu só dar um exemplo, uma anedota do meu colegial, né? Na época do ginásio, que acontecia, né? Eu lembro que era bizarro, porque eu tinha lá meus 12, 13 anos e eu via, inclusive, colegas da sala que estava sendo falado pelo pessoal da sala, porque alguém gravou ele, né? Era naquele tempo que acabou de botar câmera no celular, né? Era smartphone. Perdão, já tinha câmera antes do smartphone, né? Aquele celular de abrir e fechar, sem ser smartphone, né? Que é feito só para ligar e SMS. O pessoal gravando, eu lembro disso, né? O cara se masturbando num banheiro, né, dentro da escola. Isso evidencia, né, uma mente que assim não consegue. Você consegue reparar isso, pessoal? Que não consegue dar um tempo, não consegue distinguir mais o ambiente, ele não consegue mais, de alguma forma, controlar a impulsividade dele, né, a libido dele, de modo que ele tem que fazer aquilo como se fosse uma necessidade tipo fecal. Ah, eu tenho que fazer cocô, entendeu? É tipo assim, eu tenho que me masturbar, virou nesse sentido, né? Ah, eu tenho que me urinar, né? Então virou meio que uma necessidade primária a pornografia nos dias de hoje, né? Eu sou do tempo, pessoal, não sou muito velho, não, sou dos anos 90, mas eu sou do tempo das revistas, né? A pessoa tinha que ter um certo tipo de
esmero na hora de guardar uma revista, esconder aquela revista de Playboy, de mulheres nuas. E eram revistas tanto quanto até educadas, porque você não via uma exposição, você não via como é que estava, às vezes, o útero da mulher, entendeu? Hoje em dia tá tudo exposto, a mulher fica toda aberta. Tinha um certo tipo de pudor, por incrível que pareça, paradoxal, dentro das revistas pornográficas. A mulher não se abria tanto, tinha os pelos pubianos, né? Esse tipo de coisa era algo absolutamente necessário, porque os usuários das revistas gostavam das mulheres com pelos pubianos, né? São gente mais velha. E a geração dos anos 60, 70 é uma geração que se você conversa com esse pessoal, né? Qualquer um vai dizer isso. Uma mulher que não tenha pelos pubianos, ele vai lembrar como se fosse uma criança, a mulher. E aí, né, esse negócio dos pelos pubianos não ter nada, né, de ser um critério, faz parte da mentalidade pedófila do nosso tempo, advinda da pornografia. Então, isso é um assunto muito vasto. Não é novidade que eu vou dizer para você aqui, só para fechar esse gigantesco parênteses, mas por conta da pornografia que está cada vez mais ascendente a pedofilia. Daí onde vem essas bizarrices de que a mulher tem que fazer tanto coisa, né? Tem que ser assim, não tem que ter pelos pubianos, etc. Né? Lá embaixo. Enfim. Vamos lá. Vamos adiantar um pouco. Embora esse vídeo não tenha um cunho religioso, eu sei que muitas pessoas vão assistir aqui querendo se livrar da pornografia porque querem não mais pecar, correto? Eu sei que um monte de gente que vai estar assistindo aqui vai ser um público mais cristão, em geral, isso inclui todos os ortodoxos, protestantes e católicos, né? Em que eles estão com esse vício e estão querendo não mais ter esse vício. Vamos lá, dicas práticas para isso, tá? Mas dá uma freada aí, dá uma freada. Eu preciso distinguir para vocês, primeiramente, de dar dicas práticas, para deixar bem organizadinho, que vocês não são tão ruins assim como vocês estão pensando que são por ser viciado em pornografia, tá ok? Escuta bem o que eu vou te falar. Segundo São Tomás de Aquino, você pega lá a Suma Teológica, acredita em mim não, tá lá. Entre os 7 pecados capitais, o que mais ofende a Deus não é você pecar pela luxúria. Não é. O número 1 que está ali dos 7 pecados que mais ofende a Deus é a soberba. Porque Lúcifer, Satanás, pecou pela soberba, ok? E depois da soberba, tem uma sequência. Se eu não me engano, a segunda estava a avareza, né, ou a preguiça, algo assim desse gênero. Né? Eu só sei o seguinte, que a sétima, que mais desagrada, dos pecados que mais desagrada a Deus, está a luxúria. Ou seja, pessoal, não pensem que vocês estão sendo as piores pessoas do mundo porque estão pecando pela milésima vez. Vocês estão pecando sim, ok? Só que não é algo de extremo do extremo, equivalente, sei lá, a soberba, por exemplo. Tá? Isso segundo o doutor da igreja, que é São Tomás de Aquino. Beleza? E ele não bota lá elencado à toa, ele explica por que cada um está nesse patamar. Beleza? Então vamos lá. Vamos distinguir, sabendo disso, sabendo que a maioria que vai assistir aqui são religiosos, e preste atenção no que eu vou dizer. Se você não é religioso, continua assistindo, porque você vai se beneficiar. As práticas que eu vou dar aqui, você não precisa fazer sendo religioso, beleza? Então, se você não tem religião, não tem problema. Faça isso que eu vou te falar aqui no final dessa aula, que você vai ver que você vai se beneficiar para se livrar desse câncer moderno chamado pornografia. Vamos lá. Vamos distinguir, segundo o... Eu estou usando esse livro como base, né? O nome do livro se chama Teologia da Perfeição Cristã, do Antônio Roio Marim. Tá bom? Vocês estão vendo aqui? Pronto. Já deu para focar. Ele vai dizer que existem 4 tipos de pecadores, tá? Vejam qual vocês se encaixam, tá bom? Ele vai falar aqui, olha, primeiro existe o pecado
da ignorância. O que é isso? São pessoas que estão pecando, de alguma forma, que vivem em tais circunstâncias e costumam ter algum conhecimento de malícia do pecado. Essas aqui são as palavras do Antônio Remarinho, tá? Eles têm perfeita consciência de que certas ações que cometem com facilidade não são moralmente corretas. Talvez de vez em quando sinta algumas pontadas de remorso. Portanto, tem capacidade suficiente para cometer conscientemente um verdadeiro pecado mortal que os afaste do caminho da salvação. Então, esses são os tipos de pecadores, né? O número 1 é o pessoas que estão pecando por ignorância, né? E mais tarde, aqui ele diz aqui no próximo parágrafo, né? Essas pessoas costumam voltar-se para Deus com relativa facilidade e por ser apresentada a oportunidade para isso. Como sua vida descuidada não provém de verdadeira maldade, mas de uma profunda ignorância, qualquer situação que lhes cause forte impressão na alma e os faça entrar dentro de si pode ser suficiente para que se voltem para Deus. Então, existem pessoas que pecam por ignorância. De certa forma, elas suspeitam. Tô resumindo aqui o que o Antônio Romarinho falou. Eles suspeitam que dali não é legal, mas continuam fazendo por conveniência, né? Esses são os pecadores, as pessoas que pecam por ignorância. A segunda categoria que o Rony Marinho trouxe aqui é os pecados por fragilidade. Essas são as pessoas que pecam, de uma certa forma, por serem um pouco mais débeis, no sentido de eu não aguento mais a tentação do pecado, eu vou pecar para ficar logo livre e não ter mais tentação do pecado. Compreenderam? Então, eu suponho que a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, estão encaixadas nesse meio aqui, sabe? Muita gente, por não estar mais aguentando a tentação, às vezes elas até combatem meses, ficam lá de maneira semestral, às vezes, sem cair na tentação da pornografia, da masturbação, etc. E aí acabam cedendo por fragilidade, porque não aguento mais essa tentação de ficar toda hora sendo tentado pelo demônio, ou até mesmo por si mesmo, né? Nem tudo é demônio, tá, pessoal? Preste atenção no que eu tô dizendo, nem tudo é demônio. Às vezes você tem que parar com esse negócio de que tudo é capeta, tudo é demônio. Bom, às vezes não é, às vezes o maior inimigo é você mesmo, né? Você que acaba sendo relaxado, você que acaba sendo um presunçoso, você que se bota em ocasião de pecado, igual um ingênuo, né? Então, assim, na maior parte dos casos, né, o demônio nem precisa fazer o trabalho, porque você está fazendo o trabalho sozinho, tá certo? O demônio só vai se incomodar quando você está no caminho de santidade. É aí que você vai acabar incomodando ele. Porque ele tá vendo que você tá indo no caminho do céu, ele fala, opa, aí não. Não, não quero que ele vá, eu quero que ele vá pro inferno. Tá entendendo? Então, assim, para quem, por exemplo, já tá no pecado, já tá acostumado, já tá com pecado de estimação, não tem por que tentação de demônio, tá bom? Não faz sentido o demônio estar lá perambulando no meio de um prostíbulo, sendo que as pessoas que já estão lá já estão encaminhadas para ir para o inferno se elas continuarem da forma de vida, beleza? É muito mais comum você encontrar uma legião de demônios dentro de uma igreja, por exemplo. São pessoas que estão tentando salvar a própria alma. Terceiro tipo de categoria de pecadores. Tá difícil, pessoal? Manda aí, vocês estão ao vivo aí, tá dando para entender? Estou meio parado aí, pô. Tô compreendendo bem. Tá, beleza. Botaram aqui também, perfeitamente. Tá show. Então, terceiro tipo de categoria de pecadores que existe são as pessoas que pecam por frieza e indiferença. Não. Então, do tipo assim, isso é muito mais comum com agnósticos, né? Eles sabem que aquilo dali não é legal, eles mesmos se veem como escravos de si mesmos, mas eles levam uma vida mais niilista. Ah, eu vim do nada e para nada eu estou indo. Não acredito que isso é o inferno. Então, por uma certa frieza, uma certa indiferença, eles acabam se acostumando no pecado. E aí eu digo no pecado em geral, aqui que o Rui Marinho tá falando, não é só da luxúria, não. Beleza? Eu tô só trazendo pra aula de hoje. Então eles não pecam por ignorância, tá? Esses com pecado por frieza indiferença, eles sabem que estão errando,
e continuo, tá? E aqui o Rui Marinho fala uma coisa muito interessante, né? Que a conversão dessas pessoas é muito mais difícil, porque a pessoa que está pecando por indiferença, você consegue reparar que é muito mais difícil da pessoa que está pecando por ódio. Vocês conseguem, em outras palavras, deixa eu falar em outras palavras. Qual que vocês acham que é o contrário do amor? Qual é o contrário do amor? Vocês diriam para mim, ódio? Estão perfeitamente enganados. Perfeito, a Thalita disse aqui, indiferença. De fato, Gabriel, se você parar logicamente pra pensar, parece ser o ódio, né? No senso comum, igual você disse aqui, é mesmo. Mas o contrário mesmo do amor, se você vê na prática, é a indiferença. Por quê? Se você tentar conversar com alguém que está odiando a possibilidade da existência de Deus, exemplo, um ateu ele está dedicado a te provar que Deus não existe. Ele odeia a possibilidade da existência de Deus. Ele está querendo te provar que Deus não existe. É muito mais fácil você conversar e debater com um cara desse, para você provar o ponto seu e ele o dele, do que com uma pessoa que está indiferente. Ou seja, um agnóstico. Um agnóstico, na sua prática, ele não está nem aí se Deus existe ou não. Para ele não é questão. Então você tenta conversar com ele, ele não está nem aí. Fala, tá, e daí? Se ele sai ao inferno? Não estou nem aí. Então é uma pessoa que já está numa assídia muito mais profunda, que está numa indolência muito mais profunda do que um ateu, que é alguém que está com ódio da existência de Deus, ou até mesmo um satanista. Quantos satanistas você já não viram se convertendo aí, né? Quantos satanistas? Tem até um brasileiro aí que eu já esqueci o nome dele, né? Ele era satanista, aí macumbeiro pra caramba, depois se tornou acho que um protestante, não sei, sei lá o que, da parte judaica lá. Não, uma denominação lá, protestante, que também tem a parte judaica lá, muito, muito forte, né? Esqueci o nome dele. Ele é meio famosinho na internet, ele apareceu nas eleições lá do 2022, se eu não me engano, né? Como o cara que tava. Acho que. Deixa eu ver se é esse aqui que me falaram, né? Não, não é esse não. É outro. É um que é meio jovem, tá? É meio jovem, não é esse não que vocês estão falando. É um que tem cabelo grande, tal, meio cara de roqueiro. Enfim, é muito mais difícil, tá? Em resumo, é isso. Terceira categoria de pessoas que pecam por indiferença. Essas são um tanto quanto difíceis de ter mudança. Quarta e última categoria de pessoas que pecam são as pessoas que pecam por obstinação e malícia. Ou seja, nessa categoria aqui, com certeza, a gente vai ver gente que sabe que ofende a Deus e faz só para ofender a Deus. Vou dar um exemplo de um PC Siqueira da vida. Um PC Siqueira, ele era satanista convicto. Ele sabe que tais coisas ofendiam a Deus, mas ele fazia para ofender a Deus, porque ele achava Satanás um cara mais cool, mais legal. Isso são palavras dele, não é minha, né? Ele falava assim: se existe o demônio e Deus, eu prefiro ficar do lado do demônio, do que ele é mais legal. Ele deixa eu fazer o que eu quiser e Deus fica me proibindo. Isso é uma frase dele que ele falava nos programas de humor dele, mas que a gente sabe que tinha verdade, não é à toa que ele foi fazer uma tatuagem, né? Do símbolo, de um símbolo satanista aqui no pescoço. Curiosamente, a psicologia não deixa de falhar nesse momento, ele se matou, ele se enforcou. Então, o suicídio dele foi de forma justamente onde estava a tatuagem, né? Evidentemente, isso tem algum valor tanto simbólico, psicológico e, sobretudo, espiritual. Né? Há quem queira fechar os olhos para essa obviedade, mas enfim. Né? Então, assim, tudo que você marca no seu corpo, né, esses símbolos, eles significam alguma coisa para sua psique e, sobretudo, também espiritualmente tem alguma consequência, tá? E aqui eu nem tô falando de se é pecado ou não, tatuagem, nem tô entrando nesse mérito, né? Eu tô falando pelo ramo da obviedade. Qualquer um consegue observar isso, beleza? Se você adota símbolos, por exemplo, uma camisa, eu começo a usar camisa de sei lá o quê, esse símbolo entra na minha vida e entra, portanto, na minha psique. A porta de entrada para acontecer um monte de coisas nas quais você nem mesmo estudou.
Então você às vezes fica refém de alguns símbolos que podem ser maléficos ou benéficos para sua vida. Tanto os símbolos esotéricos, como os símbolos angélicos, etc. Tá? Tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre isso, viu? Fiquem atentos. Essas coisas que vocês compram na internet, essas coisas meio modinha, coisas reggae, coisas que você compra de miçanga na praia, entendeu? Que dali, aqueles olhos, o olho azul, sei lá o quê. Aquelas coisas não são inofensivas, entendeu? Não são inofensivas. Não sejam ingênuos, beleza? E nessa quarta categoria, é meio difícil a gente achar, né, de pessoas que querem porque querem pecar por malícia mesmo, porque sabem que aquilo é errado e, portanto, querem ofender a Deus, tá? Sim, a nova era difundiu muito esses símbolos, Gabriel, sem dúvida. Esses símbolos ocultos, esses símbolos tanto satânicos, desde satânicos até de essas baboseiras New Age, né? Que não tem pé nem cabeça, mas tem todo um ocultismo por trás, umas mensagens subliminares, enfim. Vamos lá. Agora, parem e pensem comigo. Se vocês pegarem essas 4 categorias, quais remediações que a gente poderia dar para cada um desses 4? Você que está assistindo já se encaixou em um deles, correto? Qual desses vocês acham que são? Vou até pegar aqui o livro de novo, para usar como colinha. Qual desses vocês acham que são? Para cada um desses eu vou dar uma remediação, tá? Por isso que foi necessário entrar nessa categoria. Então vamos lá. As pessoas que pecam por ignorância, tá? Esse é o mais fácil de todos. Se você está com a sensação, você é um ateu, você veio de uma família, né, indiferentemente religiosa, que é o que mais tem no Brasil, pessoa que fala que é católico não praticante, é um bandista, né, católico espírita, é budista não praticante, entendeu? Mistura todas as religiões de forma sincrética. Então, assim, se você tá nesse meio, né, de família que faz essa salada de religião, né, você sabe que no fundo eles não têm princípios morais. O meio onde você foi criado, você não teve nenhum princípio moral. E, portanto, você faz algumas coisas, mas suspeita que aquilo ali é errado. Isso está muito intrínseco na nossa natureza humana. Os psicologistas vão dizer que não, que isso é uma coisa inventada pela sociedade, que a sociedade é repreendedora, a sociedade é repreensiva, né, repreendedora, que inventaram construções sociais, tabus, para fazer a gente ficar sendo controlado pelo medo. Então, se você vê em Freud, estudar pelo Freud, e o Freud vai falar explicitamente: olha, incesto é uma construção social feita pela Igreja Católica e pelos costumes morais burgueses, e que, no fundo, se vocês verem bem, todos nós queremos ter relações com a nossa mãe ou com o nosso pai. A gente quer dar ou quer comer a nossa mãe. Dar para o nosso pai, se você for mulher, né? Ou comer a nossa mãe, se você for homem. Isso é uma coisa que o Freud vai defender explicitamente. Todo mundo sofre desse complexo de Édipo, tá? Então, assim, se você está nesse meio psicologista, influenciado por isso, você vai cair nessa narrativa, infelizmente, de que, eu estou, né, na pornografia e tudo mais, mas isso é uma construção social. Eu só estou me sentindo mal por causa de uma construção social. Porque alguém disse que é errado, porque a gente está numa sociedade cristã. Uma baita de uma baboseira gigantesca. Se você pegar qualquer tipo de sociedade que está desprovida de qualquer tipo de símbolo cristão, vamos pegar uma tribo indígena ou conhece, sei lá o quê. Se você pegar e analisar, sendo um psicólogo, sendo um terapeuta, sendo um psiquiatra, conversar com um molequinho que está conhecendo o próprio corpo e perguntar se há essa questão da masturbação, ele vai se sentir incomodado. Ele não vai se sentir feliz dizendo que ele se masturba. Não é algo louvável dizer um negócio desse em público. Valeu, Gabriel. Fique com Deus. Agradeço
pela vida. Gabriel teve que sair aqui. Bom, sabendo disso, pessoal, uh, que existem esse tipo de pecadores por ignorância, é evidente que a remediação seria você estudar um pouquinho. É só isso, tá? E não ficar refém da cultura familiar, da cultura da sociedade, da cultura que está te influenciando de maneira intelectual, cultura ocidental, tá? Então, você quer uma remediação, se você está encaixado nesse pecadores, né, da ignorância, né, pessoa que está pecando por ignorância, estude um pouco mais. Por que que é pecado a masturbação? Você acha que inventaram isso à toa? Se reuniu um monte de padre lá e falou assim: não, vamos proibir a masturbação só para dificultar a nossa vida, visto que a gente é celibatário e a gente não tem mulher. Então, assim, vamos acrescentar mais um problema na nossa vida. Vamos botar assim, uma regrinha estúpida. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido você inventar uma religião que vai contra o que você mesmo naturalmente faz, por estar advindo do pecado original. Então, assim, se a religião católica é a religião falsa, é a religião mais burra que existe. Porque a gente inventou, entre muitas aspas, muitas coisas que vão contra nós mesmos. Por exemplo, estou com vontade de roubar, porque eu estou com inveja do outro. Por que é pecado roubar? Putz grila, né? Quem inventou essa porcaria de pecado roubar? Não tem ninguém olhando aqui. O Estado não vai me ver fazendo isso. Eu vou me dar bem. Entendeu? Ah, eu estou com vontade de matar tal sujeito, porque ele é ameaça pra minha vida. Mas por que que é pecado matar, né? Se a pessoa ameaça pra mim e pra minha família, não é melhor matar antes que ela me mate? Você tá entendendo? Então a vida é muito mais difícil sendo um católico, sendo um cristão em geral. E é que eu tô falando de maneira mais cristã porque nem tô pegando outras religiões que eu poderia pegar, né? Mas falo isso porque eu sei que o público que tá assistindo, a maioria é cristã, né? Tem influências cristãs. Então, vamos lá. Na segunda categoria, tem as pessoas que estão pecando por fragilidade, beleza? As pessoas que pecam por fragilidade, elas muitas vezes ficam nessa noia de que elas estão fazendo a pior coisa do mundo, que é entrar num site pornográfico, masturbação. E aí, como eu pude fazer isso pela 14ª vez? Eu, se fosse Deus, não ia me perdoar de tão sacana que eu sou. Eu já estou confessando semanalmente, é mesmo um problema. Bom, olha só. Você consegue reparar? Você não vai sair dessa. Não adianta o quanto esforço você faça enquanto você tiver essa mentalidade. Louis Lavelle é um metafísico francês. E ele diz uma coisa muito universal e prática para você sair dessa noia, que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo estão nessa categoria de pessoas que estão pecando por fragilidade, tá? Ele fala o seguinte: para você vencer qualquer tipo de vício, é necessário fazer uma indiferença superior frente a esse vício. Vou repetir. Se você quer sair de qualquer vício, é necessário fazer uma indiferença superior frente a esse vício. Então, se você, por exemplo, cair no pecado, sei lá, da mentira, cair no pecado da gula, mas especificamente a gente está falando da luxúria aqui, que é a questão da pornografia. Então, se você caiu nesse pecado da pornografia, da masturbação, não fique dando muita atenção a isso. Não fique remoendo, não fique mastigando a mesma coisa. Inclusive, há muita razão na psicanálise quando eles falam de que se existe no inconsciente uma presença em que você está repreendendo, aquilo vai repetir 1000 vezes na sua cabeça. Você não terá paz. Então, enquanto houver essa repreensão louca, insana, de que você não pode cair, não pode cair, você vai continuar caindo. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Se eu perguntar pra você, Thalita, não pense num elefante cinza. Aí a pergunta que eu faço pra Thalita é, e você pode me responder aqui, Thalita. Você não pensou no elefante cinza? Pô, ela botou aqui, pensei, kkk. Pois é. Se eu falar pra você, Thalita, não pense no unicórnio. Você não pensou no unicórnio?
Não vem nenhuma imagem na sua cabeça do unicórnio? Ela botou: "Veio sim". Então, vocês estão entendendo? Aí você pensa assim: "Eu não posso acessar pornografia, eu não posso, eu não vou fazer isso". Aí você fica todo dia pensando nisso. Você fica se cansando. E essa é a tática do demônio. Você fica se cansando, você fica sonhando com aquilo às vezes, você é atormentado por pensamentos, além de pensamentos intrusivos, você do nada é assaltado na rua por memórias no passado, você às vezes vê uma pessoa com roupa indecente, aí o seu olhar volta pra lá e você fica remoendo aquilo, você entende? Então é urgente você fazer isso, você bater de frente com esse problema. E como é que você bate de frente com esse problema? É simplesmente você começa a ridicularizar. É necessário você ridicularizar algumas coisas que são ridículas na sua vida. Comece a ver o quão ridículo é, e aí qualquer homem vai chegar nessa conclusão, o que vou falar aqui, né? Quão ridículo é o ato que você faz de enamorar-se. O que é a masturbação se não é enamoramento de si? E todos os homens que fazem isso é numa postura absolutamente ridícula. Você faz o quê, né? Você vai pega um celular, vai no banheiro, finge que tá fazendo cocô pra ninguém ficar, né, descobrindo o que você tá fazendo, né? A presepada que você tá fazendo, você fica lá pelado, né, todo peludo, suado, né? Tenta se ver em terceira pessoa, quão ridículo isso é, entendeu? Fazendo aquilo escondido porque você é um fracote que não consegue resistir. O mínimo que seja, às vezes de uma semana, né, sem a porcaria da pornografia. Você tá entendendo? Então, assim, tenta se olhar com um pouco mais de ridicularidade. Fala assim: "Cara, isso aqui é ridículo que eu tô fazendo", entendeu? É, olha aí, a Thalita deu uma boa ideia, né, que inclusive é recomendado pelo Rasta lá no Instagram, né, que ele falou assim: "Ó, só se gravar fazendo, pra você ver como é que é estúpido, né, como é que é tolo, é uma coisa ridícula". Então se grava fazendo e depois vê o vídeo pra você ver, falar assim: "Cara, como é que isso é patético", né. Começa a bater de frente com o problema, não fuja, é isso que eu estou falando. Não fique pensando que: "Ah, eu não vou pensar no elefante cinza, não vou pensar no unicórnio", que você não vai pensar. Tudo que se proíbe nesse sentido, presta atenção no que eu vou dizer, tudo que se proíbe repete. Pra sua psique é assim que funciona. Quanto mais você se proíbe de fazer isso, mais vai se repetir. Então é melhor bater de frente com o problema. É melhor procurar ajuda terapêutica. É melhor não tentar fingir que esse problema não existe. Daqui a pouco você vai ficar com um pecado de estimação. Você vai ficar com, ou em outras palavras, se você quiser usar, um vício de estimação. Você é escravizado por si mesmo. E daqui a pouco você se acostuma nessa condição de escravo. Então, ok? Uma outra e última dica que eu daria para essa categoria de pecadores, né, pessoas que pecam pela fragilidade, seriam essas pessoas que elas, pelo menos, elas começassem a se dessensibilizar. O que que é isso? Eh, Pessoas que acessam pornografia, isso eu digo vídeo, essas coisas assim, né, celular, computador, e ficam vendo aquelas imagens em sites eróticos, elas estão muito estimuladas. Então há uma sensibilidade que você tem a cores, a sons que esses sites provocam, a sobretudo a um ritual, se você reparar bem, na hora que você vai acessar a pornografia, você às vezes está sentado ou às vezes você está deitado, e aí bate aquela vontade, às vezes você tá de barriga cheia, você já comeu. Então vocês são muito mais propícios a cair, igual uns mongoloides, né, porque vocês não caem, vocês não, perdão, vocês não, evitam essa ocasião de, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico que eu atendo com o paciente, de você não entrar com o celular dentro do banheiro para tomar banho, se você já viu que cai assim nas últimas vezes. Então, leiam o livro A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Leiam esse livro. Ele não trata sobre luxúria especificamente, tá, mas vai te ajudar. Você precisa aprender a tirar de alguma limonada desse limão. Você caiu no pecado? Ótimo, agora na próxima tem um propósito, pelo amor de Deus, meu filho. Não fica nesse arrependimento infinito, por mais que seja um arrependimento sincero, para você fazer a confissão, mas não fica nesse arrependimento infinito, com esse pecado de estimação, com esse vício de estimação.
Faça alguma coisa. Aí a orientação mais prática que eu daria ainda, além disso tudo que eu tô dando pra essa categoria das pessoas que pegam pra fragilidade, é você começar a se dessensibilizar, através de não acessar mais a porcaria da pornografia. Se você acha que vai cair de toda forma: "Ah, não tô aguentando, eu vou pecar porque eu tô sendo frágil aqui, eu só quero ficar livre dessa tentação". Então não coloca a buçanha da pornografia, cara. Se masturba imaginando, entendeu? Se masturba na imaginação. Não coloca a porcaria da pornografia, porque lá você vai ter mais estímulos visuais, você vai estar vendo, estímulos de olfato, de cheiro, porque você vai estar num ambiente onde já tem um certo tipo de odor, seja no banheiro, seja no quarto onde você está. Então tudo isso são gatilhos, o cheiro, onde você está, né, o auditivo, porque a mulher vai estar gemendo, porque o homem vai estar gemendo ali, você já vai ter o outro todo de estímulo. Se você fizer, né, se você falar assim: "Olha, não tem pra onde eu correr, acho que vou ter que pecar mesmo, eu vou fazer por fragilidade, eu sou um bobão, que eu não consegui". Não estou incentivando ninguém a fazer isso, tá. É bom você ter o propósito firme de não pecar nunca mais, tá. Mas se você vai cair de toda forma, pelo menos seja inteligente de não colocar pornografia lá, cara, que ele é mais um adorno pra sua psique, tá bom? Então, fechou essa categoria, outra categoria. E aí fica mais difícil, tá, as orientações, né, orientações práticas pra quem tá pecando por frieza e indiferença. E aí cai naquele problema, né, como é que eu vou conversar com alguém que não tá nem aí pra isso? Então a pessoa tá lá: "Ah, estou muito conveniente, né, assistindo aqui, não tô nem aí pra isso", né, a vida é esse vazio, eu estou indo do nada para o nada, né. Pra essas pessoas, né, a gente só teria como, falar de uma linguagem, extra religiosa, que não tenha uma linguagem mais moral, mais religiosa, porque senão afasta, espanta as pessoas. Então, o mais, interessante a ser feito com esse tipo de pessoas, creio que esses já estejam num nível elevado de vício. Ah, com certeza, já meio que já estão num grau muito mais avançado, viu. No quesito, assim, de estarem se acostumado, né, com esse estilo de vida. E vocês vão ver que esse tipo de pessoas são muito molengas, são pessoas covardes. Se são homens, essas pessoas são pessoas muito medrosas, são pessoas com medo da vida, porque elas já não sabem distinguir o que é real e o que é fictício. Esse é o problema da pornografia. Você não sabe mais distinguir o que é virtual e o que é real. Muitas vezes eu vejo tentativas, e a gente é muito assim, a gente é mimético, o ser humano, tentativas do homem tentar repetir o que ele vê na pornografia dentro do casamento, ou com a namoradinha, e achando que ela vai gostar. Vou dar um exemplo, né, de um caso, né, que eu já peguei, né, de uma pessoa que me contou que, assim, o paciente me contou que tem um colega em que o colega, ao ver as 2 mulheres se relacionando ali na cama e tudo mais, ele resolveu fazer uma surpresa, né, pra essas bissexuais, né, essas 2 mulheres bissexuais, e aparecer lá dentro do guarda-roupa, ficar guardar lá dentro do guarda-roupa, esperando o momento certo pra ele sair, né, e dar uma surpresa, entre aspas, né, dele pelado na frente das 2, né. Quem faz um negócio desse sendo homem, só está medindo a mulher segundo o que o próprio homem gostaria de receber. Que mulher que gostaria de se relacionando com uma outra ali no privado, levar um susto desse de um cara, né, com pênis ereto e falando assim: "Ah, agora sim, né, vamos todos fazer um trisal aqui, vamos todos em grupo fazer sexo". Só num site pornográfico, só num filme pornô. Esse cara não entende cabeça de mulher. Nem a mulher mais bêbada, embriagada vai olhar isso com atração. Nem a mulher mais subvertida com essa natureza feminina vai olhar isso com atração. Podem existir, com certeza, né. Tem maluco pra tudo, mas na sua maioria, não. O que aconteceu na realidade? As mulheres que estavam fazendo isso ficaram rindo dele, entendeu.
Entendeu? Logo caiu, né, caiu o negócio lá dele, entendeu? Pô, entendeu? Esse é um negócio que ele gostaria de receber, tá entendendo? Essa é a mente da pessoa que tá influenciada por pornografia, ela acha que o real e o virtual é a mesma coisa. E por mais que você faça esse esforço, ela já não sabe mais distinguir, entendeu? Então, para essas pessoas que pecam por, indiferença, frieza, é só ela encontrando algum tipo de sentido na vida dela para ela começar a se preocupar dela não ser mais escrava de si mesma. Porque até então ela não vê nenhum problema ela ser escrava de si mesma. E para e pense comigo, presta atenção agora vocês todos que estão aqui me assistindo. Se a vida não existe uma pós-morte, então tudo se resume a eu me entupir de máximo de prazeres possíveis. Se Deus não existe, portanto tudo me é permitido, correto? Tudo posso, não há nada errado. Então seria mais jogo, já que eu vou morrer, de me entupir o máximo possível de prazeres. Drogas, sexo, qualquer coisa, né? Não existe imoralidade. Desde que me faça bem, não há imoralidade. Isso soa familiar para vocês? Esse é o bordão da nossa modernidade. Faça aquilo que te faça feliz. Se deixa feliz, ótimo. É a frase da nossa modernidade. Evidentemente, porque a gente está num momento pós-Deus. As pessoas dizem ser religiosas, dizem que são católicas, que são, sei lá, budistas, são islâmicas, mas no fundo não praticam religião, principalmente aqui no Brasil. Não pratica nada. Você vai ver a vida da pessoa, a pessoa é uma ateia na prática. É isso. Simples e puramente isso. Tô falando algum absurdo? Converse com seu vizinho que você vai descobrir isso, é verdade. Então, para essas pessoas, somente para você. Elas nem querem se livrar da pornografia, né? Acredito eu. Elas não estariam assistindo esse vídeo, essa aula. Não vai assistir esse vídeo no YouTube, não tá nem aí para isso. Então, para essas pessoas, se vocês querem ajudar esse tipo de pessoa, apenas tente suscitar para ela e questione alguns sentidos da vida dela. Não precisa ser na parte da pornografia, mas no quesito de, se você morresse hoje, quem que sentiria sua falta? Que se você morresse hoje, que diferença você fez no mundo? Que rastro você deixou no mundo? Se você morresse hoje, você acha que morreria mais como um idiota? Você te pergunta. São mais provocativos, né? Para suscitar um certo sentido na vida da pessoa, porque ela sabe no fundo que ela tá só existindo ao invés de viver. E para ela já se acostumou com isso. Mas todo ser humano ele se incomoda com isso. Todo ser humano, presta atenção. Não estou sendo genérico. Todo ser humano ele quer deixar algum rastro. Ele não quer apenas existir, ele quer viver com sentido. Algumas pessoas já se acostumaram a estar apenas existindo. Por depressão, por transtornos mentais, ansiedade, toque, etc, etc. A lista pode ser grande. Há traumas, etc. Bom, mas uma coisa eu sei, se tivesse um botão que elas pudessem apertar para a vida ter sentido automaticamente, eu tenho certeza absoluta que elas apertariam. Até porque não viver com sentido é doloroso. É tão doloroso que o próprio Friedrich Nietzsche, ele fala isso. Que você bater de frente com essa realidade que a vida não tem sentido te deixa mais forte. Esse é o Ubermensch, é o super-homem que ele defende. É o homem moderno, o homem super-homem. Aquele que vê a vida, ela não tem sentido, não tem nenhum propósito, e eu olho para essa realidade e abraço ela com firmeza. Torna-te aquilo que tu és. Né? Se eu sou essa pessoa, não estou do nada, vindo do nada para o nada, então eu vou abraçar isso com força. Só que é só você ver o fim último do Nietzsche, né? O Ubermensch, né? A pessoa que abraçou essa ideia. Você acha que ela terminou como na vida? Terminou com sífilis, porque se envolveu com prostitutas a rodo, depois no manicômio. O louco no manicômio. Sendo cuidado pela irmã que ele sempre detestava. A irmãzinha dele, coitada. Que ele sempre ficava xingando, insultando. Usando de insultos.
Nos escritos dele está bem claro que ele não gosta da irmã. Sendo cuidado por ele no manicômio, né? Ela estava lá cuidando dele no manicômio. Então, assim, vocês escolhem que tipo de filosofia de vida vocês querem ter, né? De um Nietzsche ou de um Viktor Frankl, por exemplo, que impôs na própria vida um basta. É, aqui, ó, bem isso mesmo. Pelos frutos conhecereis. E aí ficou o mais difícil de todos, por último, né? As pessoas que pecam por obstinação e malícia. Essa aqui, assim, eu não vou dizer que não tem como conversar com elas. Até como você fazer uma pergunta. Uma pergunta. Para essas pessoas que querem ofender a Deus. Você acha mesmo que não é birra sua? Só porque você pediu alguma coisa para Deus e Deus não te atendeu? Porque assim, olha, vou ser bem sincero, pessoas que são satanistas, pessoas que são querendo ofender a Deus, igual o PCC que você teve como exemplo, né? Esse tipo de pessoas só estão magoadas com Deus. São o tipo de pessoas que só se tornaram ateias mesmo, ou até mesmo satânicas, né? Pessoas que se envolvem com satanismo, religião satânica, porque estão chateadas porque a sua avó ia para morrer, e aí ele, quando era criança, rezou muito para Deus, minha avó não morra. Aí quando viu, a avó morreu por um câncer, ou morreu atropelada, ou morreu de maneira trágica. E aí, diante desse fato, a pessoa se revolta e fala assim: então Deus é né, é um maldito, Deus é isso e aquilo, né? Deus é uma pessoa má. Você não consegue perceber que você se colocou no lugar de um próprio Deus? Do tipo assim, ó, se você não fizer a minha vontade, eu vou te odiar? Você tá chantageando quem te criou, meu filho. É tipo você chegar com seu pai e falar pra ele aqui, ó, se você não atender isso aqui, imagina você com, sei lá, 4 anos. Papai, se você não me der 200 brinquedos hoje, eu não vou te amar nunca mais. Entendeu? É tipo isso. Coisa muito infantil. E infelizmente tem muitos adultos que caíram nessa narrativa. Você tá só dois, o PC Siqueira e o Cauê Moura. Se você vê a história do Cauê Moura, ele conta o porquê que se tornou ateu. Eu não sei se esse vídeo tá na internet ainda, mas eu já vi há uns anos atrás. Ele conta porque ele rezou pela vovó dele, acho que foi a avó, foi tia, que tava com câncer, algo assim desse gênero. E aí Deus não atendeu ele, simples assim. Não passa na cabeça das pessoas que às vezes Deus levou justamente para um momento onde ela possa ter ido para o céu. Porque se Deus tivesse levado depois, na vontade do sujeito, do netinho, do sobrinho que pediu, a avó talvez teria pecado indo para o inferno. Não passa na cabeça das pessoas, né? Só ficam naquela vontade egocêntrica de que na minha vontade é superior ao próprio Deus. Eu quero que seja assim porque eu quero. Tá entendendo? Onde está a raiz de todos os pecados. Por isso que eu iniciei essa aula falando de Santo Tomás de Aquino. O que mais ofende a Deus não é o pecado da luxúria, é da soberba, porque isso é soberba pura. Eu sou que pensa assim. E essa quarta categoria aqui é o que mais ofende a Deus, pessoas que pecam por malícia, por pura birra. Pois é, Danita. É isso mesmo que você disse, Danita. Então, pessoal, se você não está no grupo do WhatsApp, aí na descrição você vai encontrar para você semanalmente participar das aulas aqui, tá bom? Ao vivo, aos sábados às 7h30. Faço também um convite para você fazer uma contribuição mensal, porque eu estou pagando o Google Meet para fazer as gravações. As aulas são gratuitas, mas se você fizer alguma contribuição, irá ajudar nesse projeto, tá bom? Fique com Deus. Até a outra semana para mais uma próxima aula. Espero ter sido útil, tá bom? Nesta aqui. Grande abraço.